Cadê? Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas suas bênçãos, eu irei contar. Irmãos, eu completei dia 20 de fevereiro 54 anos. Eu nasci no dia 20 de fevereiro de 1972. Nasci numa cidade chamada Joaquim Gomes. Não sei se aqui alguém já ouviu falar. Joaquim Gomes. Com 2 anos de idade, os meus pais se mudaram. Eu sou a 4ª filha dos meus pais. O primeiro faleceu, o segundo está vivo, o terceiro faleceu e a 4ª sou eu. Eles, com 2 anos de idade, eles se mudaram para o município de Coruripe, para uma fazenda. E dos 2 anos até os 15 anos foi lá que eu morei. E eu tive uma vida muito boa. Eu costumo dizer que a única coisa de ruim na minha vida, na minha infância, era o meu pai. Por incrível que pareça, a única coisa de ruim na minha infância era o meu pai. Eu morava num lugar que eu amava, a natureza, morava numa fazenda. A gente morava num sítio que ficava dentro da fazenda. E esse sítio tinha de tudo. Tudo quanto era de animal, tudo quanto era de frutas. Então, assim, eu me criei plantando, colhendo, casa de farinha, buscando água na cabeça, na cacimba, no rio. Então, assim, essa foi até a minha vida até os 15 anos. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui acometida por uma enfermidade. Eu comecei a estudar, perto dos 7 anos, e uma certa tarde, a gente estudava na parte da tarde, eu cheguei em casa às 5 horas, cheguei me sentindo um pouco estranha, um pouco cansada. E eu comecei a sentir falta de ar e fui acometida de asma. Não sei como, mas eu fui acometida de asma. E comecei a sofrer com esse problema. 7 anos de idade, eu tinha ataque de asma terrível. E o meu pai, ele não gostava de filha mulher. Foram 4 mulheres e 4 homens. E ele tentou me matar 3 vezes, o meu pai. A primeira vez foi justamente essa. Um dia eu estava com uma crise pesada de asma e ele não foi comprar medicamento, nem me levou no médico. A gente morava na usina, não sei se alguém aqui conhece a usina Coruripe. Naquela época se chamava Camaçari. Era um povoado onde ficava a usina. E a gente morava a uns 17 quilômetros, mais ou menos, a fazenda ficava da usina. Era mais ou menos uns 17 quilômetros. E para vir, tinha que vir de cavalo ou a pé. E a minha mãe, ela é baixinha. Minha mãe é baixinha e ela era forte. E naquela situação, ela pediu para o meu pai me levar, de cavalo, que eu não podia andar, com asma, com crise asmática. E ele disse que não ia, que ele queria que eu morresse. Assim mesmo, e ouvindo, viu? E a minha mãe, no desespero, ela foi chamar um compadre. Irmãos, a gente foi criado no catolicismo, não praticante, mas eu fui batizada na igreja católica. O meu pai era devoto do padre Cícero, né? Então eu sei o que é o catolicismo, né? Eu fui batizada na igreja católica. E... Oi? Como é? Claro, né? Depois que eu morri para o mundo e nasci para Jesus, eu me batizei da forma correta, né? E nesse dia, um compadre dos meus pais, que era padrinho do meu irmão, a minha mãe foi chamar ele e ele me levou. Ele me botou no braço e ele foi a pé comigo até a pista. E da pista, minha mãe pegou um carro. Esse compadre da minha mãe, que é o seu Raimundo, ele me salvou da morte 2 vezes. Essa foi a primeira. A segunda vez que meu pai tentou me matar, ele estava na hora também, e ele só não me matou, primeiro Deus, né? Porque Deus não ia permitir. E segundo esse senhor, o meu pai colocou o cavalo por cima de mim. Eu tinha 9 anos. Ele colocou o cavalo por cima de mim. E ele só, como eu me joguei, tinha uma valeta muito, muito funda, eu me joguei dentro da valeta e ele ia pular com o cavalo dentro da valeta. Aí foi quando o seu Raimundo tirou ele. Então, assim, essa foi a segunda vez. A terceira vez, eu tinha 13 anos de idade. Eu estava com uma crise de asma novamente. A gente tinha se mudado dessa fazenda, estávamos em outra fazenda que ficava um pouco mais perto da cidade. Já ficava na cidade de Coruripe, ficava a 7 quilômetros da cidade. E eu, aliás, 14 quilômetros da cidade. E eu estava com crise de asma, eu tinha 13 anos de idade, e a bombinha tinha acabado. Nessa época eu já usava bombinha, porque antes, até descobrirem a bombinha, passarem a bombinha,
eu tomava uma injeção. Quando eu estava em crise, eu ia para o posto de saúde que ficava em Camaçari. Ficava em Camaçari, era um povoado. E lá a enfermeira, eu até hoje lembro da enfermeira, era uma senhora branca, forte, eu lembro dela, até hoje. Ela aplicava a injeção e quando eu tinha uma crise, aí ia novamente. Aí depois passaram essa bombinha. E ninguém conseguia descobrir o que era que eu tinha. Os médicos, eu fui para Maceió, os médicos fizeram o exame, examinaram o pulmão, fizeram tudo e não descobriram. Mas hoje eu entendo que era plano de Deus. Até na enfermidade, Deus tem planos na nossa vida. E eu tive essa crise de asma, eu passei, irmãos, 3 dias com crise de asma. A bombinha tinha acabado e ele disse que não ia comprar. E aí o meu irmão chegou, que meu irmão estudava em Maceió, ele chegou, e nessa época ele já tinha moto. Ele pegou a moto, meu irmão foi comprar. Então eu passei 3 dias sem dormir, sem poder ficar deitada, sem poder ficar sentada, sem poder ficar em pé. Eu não sei se alguém aqui já teve asma, mas é por isso que eu digo, irmãos, a gente só sabe o valor quando a gente não pode fazer isso. Até os 15 anos de idade eu sofri com asma, dos 7 aos 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, o meu pai, ele não deixava faltar nada. Ele nunca, graças a Deus, a gente nunca passou fome, mas ele não gostava das 2 filhas mulheres. Ele dizia mesmo, uma vez eu ouvi ele conversando com o senhor, até com esse senhor, o senhor Raimundo, ele disse, eu preferia que essas 2 filhas tivessem nascido mortas como as outras, ou tivessem morrido, porque morreram 2, como as outras. Então, e eu ouvi isso. Então, assim, mas Deus já tinha planos na minha vida. Com 13 anos de idade, eu não tinha mais o que estudar. Aliás, com 12 anos eu estudei 7, 8, 9, 10. Com 11 anos eu terminei os estudos da fazenda. E eu repeti 2 anos, porque eu não gostava de ficar parada. Eu era estudiosa, viu, meninas? Se eu tirasse menos de 10, eu chorava. Eu não me conformava de maneira nenhuma. Se eu tirasse menos de 10. E não era para ter a nota, não. Era porque eu queria aprender mesmo. E eu gostava muito de ler. E eu não tinha livros. Lá a gente não comprava livros. Interior, irmãos. Aqui vocês quem já viveu no interior, que é da minha idade, sabe como era. A gente não tinha energia. Era no candeeiro. 5 horas a gente já estava tomando banho para tomar café para ir dormir. Eu lembro que o meu pai gostava de ouvir aquela voz do Brasil, né? Depois daquela voz do Brasil, a gente já tinha tomado café. Depois da voz do Brasil, a gente ia dormir. Então a gente dormia com as galinhas e acordava com as galinhas. E eu amava essa vida. Eu costumo dizer que a única coisa ruim da minha infância era o meu pai, só. Mas, irmãos, eu não tenho mágoa, nem nunca tive raiva dele, de maneira nenhuma. Deus não permitiu que ficasse nenhuma raiz de amargura, nem nada. Isso era com todos os filhos. Ele era... animal. Ele espancava. Só que as 2 mulheres, que sou eu e outra irmã, as 2 mulheres, ele odiava. Ele detestava. Ele queria realmente que tivesse morta. E a minha irmã, ele ainda odiava mais do que a mim. A minha irmã. Então, assim, só era o que eu tinha de ruim na minha infância. E com 15 anos de idade, eu fui para Maceió. Eu fui para a casa de uma prima minha, graças a Deus, Deus é tão bom, a gente não sabe como é que Deus trabalha, mas Ele trabalha da maneira certa, irmãos. Nunca pense que o que está acontecendo na sua vida não tem algum motivo. O Senhor sabe o porquê. E com 15 anos de idade eu fui para Maceió ajudar uma prima minha e consegui convencer a minha mãe, conseguiu convencer o meu pai que o meu sonho era estudar, continuar os meus estudos. Eu fiz o 1º grau, que naquela época chamava 1º grau, eu fiz o supletivo. Eu não sei se alguém aqui lembra do supletivo, né? Que a gente fazia a quinta, sexta, 7ª, 8ª. A gente fazia em um ano. E eu fiz com 14 anos, terminei com 15, mas eu não recebi o diploma porque só era para quem tivesse 18. Aí eu peguei uma declaração e fui para Maceió estudar em Maceió. E quando eu fui estudar em Maceió, eu tinha 15 anos. Isso foi em agosto de 87, eu fui para Maceió. Eu tinha 15 anos de idade. Aí, graças a Deus, eu nunca mais voltei para a casa do meu pai. Com 16 anos, eu comecei a trabalhar. E trabalhava e estudava. 16 anos, carteira fechada, viu? Trabalhava e estudava. A asma foi embora. Eu acho que eu tinha alergia ao meu pai. Mas eu costumo dizer que eu tinha asma só para que eu me mudasse dali. Então, quando eu ia para Maceió, eu ficava boa. Quando
quando eu chegava na fazenda, quando eu já estava perto de chegar na fazenda, eu começava a ficar cansada. Então, eu saía da fazenda, eu ficava boa. Enquanto eu estava na fazenda, eu começava a cansar. E em Maceió eu fiquei boa, fiquei curada. Nunca mais na minha vida eu senti falta de ar, a não ser que quando eu corro, né? Mas aí eu comecei a trabalhar. O meu sonho era ser médica. Eu tinha isso na mente. Eu queria ser pediatra. Eu tinha tudo traçado na minha mente. Só que, o que foi que aconteceu? O que é que as meninas fazem? Em vez de seguir aquilo que está no coração, na cabeça, inventa de casar, né? Logo nova. E com 19 anos, eu casei, tive uma filha, depois tive um filho. E não era crente, viu, irmãos? Em 1996, em março de 1996, eu completei 24 anos no dia 20 de fevereiro. Eu estava em Coruripe. Irmãos, se vocês me vissem naquela época, jamais vocês imaginariam, agora, vocês me vendo agora, que eu era daquele jeito. Mas eu era, viu? Com 24 anos, eu fui comemorar o meu aniversário. Na época eu estava casada com o pai de meus filhos. E ele bebia muito. Ele começava a beber na sexta, sábado e domingo. Ele emendava. Então, assim, a gente não tinha nada dentro de casa. O que a gente tinha era a cama, o fogão, em casa, as panelas e os pratos. Porque ele bebia muito e jogava. Bebia e jogava dominó e baralho. E quando eu tinha 23 anos, eu ouvi uma fita cassete. Acho que vocês nem sabem o que é fita cassete, né? Uma fita cassete de um pastor chamado Alejandro Bulhões. E naquela fita, ele contava o testemunho de um rapaz que tinha sido traficante, tinha aceitado Jesus e tinham matado ele na porta da igreja. E eu não sei, não lembro muito bem, eu lembro disso. Mas naquele dia, eu orei ao Senhor e disse: olha, Senhor, se o meu marido aceitar o Senhor como Senhor e Salvador, eu entrego a minha vida e vou viver para o Senhor. E quando eu completei 24 anos, eu estava em Coruripe, na casa da minha mãe, e a gente foi para a praia, era carnaval. E naquele dia, eu não era de beber, mas naquele dia eu bebi todas. Não bastava muita coisa não, para ficar bêbada. Bastava um copo de cerveja, eu já estava ficando bêbada. Então, eu sempre fui tímida. Eu não era de fazer essas coisas, mas naquele dia, eu não sei se alguém lembra aqui, que tinha um grupo El Chan. Quem lembra desse grupo El Chan? Sandriele, né? Você, né? Se eu não me engano, né? E naquela época estava em alta a boquinha da garrafa, né? e eu lá na praia, uma rodinha assim, e eu sei que eu dancei até umas horas. Requebrei até umas horas. Vocês imaginam eu requebrando na boquinha da garrafa, gente? Então assim, mas Deus é tão maravilhoso, que desde que eu nasci, eu costumo dizer que Deus já tinha os seus planos traçados para a minha vida. E por mais que eu tentasse me desviar do caminho do Senhor, ir para outros caminhos, Ele sempre estava me puxando. E em março, no segundo domingo de março de 96, aliás, no primeiro domingo de março de 96, o meu ex-marido aceitou Jesus numa igreja batista lá no Pilar. Ele era policial, ele era sargento e estava destacando lá. Eu morava em Coruripe e ele lá. Final de semana ele ia para Coruripe. Quando foi na outra semana, ele mudou totalmente, deixou de beber automaticamente e deixou tudo. Quando foi na outra semana, aí eu fui com ele para essa igreja e cheguei lá, cumpri a promessa, o voto que eu tinha feito ao Senhor, que no dia em que ele aceitasse Jesus, eu também aceitaria. E eu aceitei Jesus na igreja batista tradicional. Segundo domingo de março de 96. Então, agora está fazendo 30 anos que eu sirvo a esse Deus. E não tenho planos de maneira nenhuma, só de ir para o céu, de deixar. Então, quando eu aceitei Jesus, nova convertida, numa igreja tradicional, que não crê nos dons do Espírito. Só que, irmãos, eu já ia para a igreja porque a minha mãe era crente. O meu pai não deixava, mas ela ouvia, meus avós eram crentes, e eles traziam aqueles LP para ela, de testemunho, de louvores, e ela tinha uma Bíblia. E como eu não tinha nada para ler, eu lia a Bíblia dela. E ouvia muitos louvores e testemunho que meus avós traziam para ela. E o meu pai não deixava. Então eu ia quando aparecia alguém lá na fazenda para fazer um culto, eu ia com ela. E isso ficou gravado na minha mente. Nunca saiu da minha mente.
E aquela sementinha que foi plantada, eu com 5 anos de idade, com 7, ficou, irmãos, até eu aceitar Jesus. E quando eu aceitei Jesus, numa igreja tradicional em que não acredita nos dons do Espírito, não foi fácil, porque eu enfrentei uma luta muito grande. O inimigo se levantou de uma maneira terrível. Eu via demônios voando assim, ó. E pela pouca experiência que eu tinha espiritual e de ler a Bíblia também, eu sabia que aquilo era demônio. E às vezes eu ouvia assim voando como uma bruxa. O inimigo se levantou de uma maneira terrível. O meu menino tinha 2 anos de idade. Ele estava uma tarde brincando assim no terreiro com os primos e de repente ele caiu. E caiu e começou a ficar roxo. E naquele momento eu comecei a orar. Aí foi quando eu entendi que o inimigo queria me afastar, porque Deus tinha um grande plano para a minha vida. E através da minha mãe, a primeira foi a minha mãe, ela orando pelos filhos, a segunda fui eu, e através de mim, os outros irmãos. Ainda tem 2 que não aceitaram Jesus, mas os outros aceitaram. Irmãos, eu passei muitas coisas. Se eu fosse contar aqui, a gente ia passar uma semana aqui, né? Imagine, de 24, 30 anos de testemunho. Mas esse tempo todo Deus cuidou de mim, com riquezas de detalhes. Ele nunca me deixou faltar nada. Eu já passei necessidade, passei. Necessidade, eu digo assim, de comer a última janta hoje e amanhã eu não saber o que ia acontecer. Mas eu confiava no Deus que eu sirvo. E Ele nunca deixou nos faltar nada. Então assim, eu acho interessante que eu diga assim, Deus, como Tu és lindo, como Tu és maravilhoso. Eu trabalhei durante 22 anos, rodando o estado inteiro, que eu era representante comercial. 22 anos da minha vida, eu trabalhei como representante comercial. O carro quebrou 2 vezes. O meu carro quebrou 2 vezes. E essas 2 vezes, Deus enviou pessoas. E em lugar que não pegava celular, lugar deserto, e Deus enviou pessoas para me ajudar. Então assim, Deus cuida, irmãos. Como Deus cuida. Vocês já ouviram falar que eu cheguei no fundo do poço. Teve uma época da minha vida que eu esfriei espiritualmente. Final de 2009, aliás, final de 2005 para final de 2009, eu esfriei espiritualmente. Então assim, eu cheguei no fundo do poço. Eu estava fazendo coisas nessa época que não agradavam a Deus. Mas eu nunca saí assim, eu nunca disse que não era crente. Eu ia na igreja uma vez ou outra, não tinha vontade de ler a Bíblia, não tinha vontade de orar. É por isso que eu digo, mesmo sem vontade, leia a Bíblia, mesmo sem vontade, ore, mesmo sem vontade, venha à igreja. Se você sair da igreja, é a primeira coisa que acontece para você cair no esfriamento e se afastar. Deus me socorreu, que eu cheguei ao fundo do poço mesmo. Eu não tinha, nessa época eu já estava separada, estava com 2 filhos, era eu que sustentava os meninos, pagava escola, pagava aluguel, tudo era eu. E eu estava com uma dívida naquela época, imagine, 2009, de 30 mil reais. Para mim era impossível de eu sair daquela situação. E chegou o ponto de que eu recebi, o que eu recebi era só para pagar o carro, a prestação do carro. Então, irmãos, eu já passei por muita coisa. Eu já passei por aperto financeiro, frieza espiritual. Eu já passei por... estou esquecendo. Por depressão. Eu tive uma depressão, irmãos. Hoje eu entendo o que é depressão. Antes eu não sabia. Que eu passei assim, uns 15 dias sem dormir, sem comer. Eu parecia um zumbi. Tinha uma menina que era minha colega de trabalho, que eu ia trabalhar porque ela ia dirigindo para mim. Então assim, eu sei o que é, mas eu sei também o Deus que eu sirvo. Se não fosse Deus na minha vida, hoje eu não estaria aqui falando das bênçãos que o Senhor tem me dado. Irmãos, não é fácil você servir a Deus e colocar o propósito no coração de ser fiel a todo custo. Mas sabe quando foi que eu vim renovar? Eu renovei a minha aliança com a determinação de ser fiel a Ele a qualquer custo. No final de 2009, o Senhor me guardou, porque esse período que eu estava fria espiritualmente, Ele me guardou e me resgatou. E a partir daquele dia, eu ouvi a voz do Senhor dentro do meu quarto, que eu passei uma noite chorando, clamando a Ele, e ouvi a voz do Senhor. A partir de hoje, sou eu que cuido de você. Se você quiser, eu digo fechado. E a partir daquele dia, eu digo, não existe pai, mãe, filho, marido, não tem ninguém que eu deixe
O meu Jesus. Meu Jesus é prioridade. Trabalho atrapalha a minha vida, eu deixo o trabalho. Se atrapalhar a minha vida espiritual, o Senhor disse, deixa o trabalho, venha trabalhar só para mim. Eu vou cuidar de você. Eu recebi uma profecia em 2012. Nessa época eu estava bem financeiramente. Em 2012 eu estava bem. Eu nunca fui rica, viu, irmão? Mas graças a Deus não faltava nada. E eu estava bem financeiramente, tinha uma certa reserva. E o Senhor falou para mim, através de um irmão, olha, sou eu que pago as suas contas. Sou eu que vou continuar pagando. Não tenha medo, porque eu vou cuidar. E eu até ri. Umas irmãs estavam comigo, aí elas não creram, assim como eu também fiquei meio, porque naquela época eu estava bem financeiramente. Só que hoje a profecia está se cumprindo. Quem é que paga as minhas contas? Quem é que paga nossas contas, pastor? Então, ele é quem paga nossas contas. Ele diz, deixe de trabalhar. Irmãos, você que sempre trabalhou desde os 15 anos de idade, eu sempre, 16 anos de idade, eu já não dependia de ninguém. Eu sempre me sustentei, sempre trabalhei. Você ganhando dinheiro, e eu não ganhava mal. Quando eu deixei o meu trabalho, eu não ganhava mal. Não era esses rios de dinheiro, mas eu ganhava dinheiro. E Deus chegou para mim e disse, deixa o trabalho, trabalhe só para mim. E eu fiz isso. Irmãos, vocês alguma vez já viu a gente reclamando que está faltando comida dentro de casa? Alguém aqui já ouviu a gente reclamar que está faltando comida dentro de casa? Carro é pago, manutenção do carro, tudo. Deus não tem deixado faltar nada, até hoje. 30 anos que eu sirvo a esse Deus. E só tenho bênçãos. São tantas bênçãos, irmão, que se eu sentar com vocês para contar como foi a minha vida, é muita bênção. E por último, como vocês sabem, né? Eu já fiz uma cirurgia no meu braço. Eu fiz uma cirurgia que quase eu perco o braço, porque foi na época da pandemia e tinha que ficar 30 dias sem mexer o braço. E quando deu os 30 dias, tudo fechado. E onde era que eu ia fazer fisioterapia? O meu braço começou a atrofiar. Tive que fazer outra cirurgia para consertar o que não consertou com fisioterapia. Então assim, tem um problema de coluna e tem um problema no joelho. Mas vocês veem aqui, eu não pulo mais porque realmente o joelho não permite, né? Mas não, eu pulava e dançava um bocado na presença do Senhor, viu? Mas assim, em janeiro, no dia 19, 20 mais ou menos, quando eu comecei a me sentir mal, de 25, dezembro de 2025, eu comecei a me sentir mal e não sabia o porquê eu estava sentindo aquela fadiga, aquele cansaço físico. E só foi piorando, como muitos aqui sabem, só foi piorando e nada de descobrir, né? Os irmãos diziam isso, outro dizia aquilo. E eu tinha certeza, irmãos. As irmãs diziam assim, é a menopausa. Eu digo, não é menopausa. Mas de tanto falarem, né? Eu digo, vou comprar um remédio para menopausa? Comprei o remédio, não era menopausa. Aí, ansiedade. Ansiedade, gente, eu não tenho ansiedade, eu não sofro desse mal, eu não sofro de ansiedade, de preocupação, essas coisas, eu falo, as pessoas não acreditam. Mas, irmãos, depois que eu comecei a praticar aquele versículo que Jesus fala, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Eu coloco ele na minha vida. Vocês não acreditarem, é problema de vocês, né? Mas eu não tenho preocupação com o dia de amanhã. Eu não fico ansiosa com o que vai acontecer. Eu vivo o dia de hoje. Tem gente até que diz assim que eu sou desnaturada, né? Porque eu tenho uma filha que está em São Paulo e tenho um filho que mora em Maceió. Eu não fico preocupada de maneira nenhuma. Eles têm a vida deles, eles que se virem para lá. Eu não fico preocupada com nada. Aí tem um tempo aí para fazer. Vocês acham que eu estou preocupada? Nem um pouquinho. Não tem dinheiro. O dinheiro que tem eu já falei para vocês. Não tem dinheiro. Mas eu sei que Deus vai cuidar. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas o que estava me incomodando era o seguinte. Eu ficava deitada, não sentia nada. Se eu me levantasse, aí começava a sentir. Isso me incomodava. Porque você está em cima da cama, você não sente nada. E quando você levanta, você não pode ir até o banheiro. Isso me incomodava muito. Eu digo sempre, mas eu nunca abri a boca para reclamar, irmãos. Nunca abri a minha boca para reclamar. Só para agradecer. E eu sabia, eu sentia o meu corpo. Eu digo, não tem nada. Não é coração, não é
não é pulmão, eu não tenho nada, eu sei que eu não tenho nada. Agora, por que não está assim, eu não sei. E vocês já sabem, né, o que aconteceu, que eu acabei indo parar no hospital. E lá eu passei 13 dias. Mas, irmãos, eu agradeço demais, porque eu fui para o hospital e passei 13 dias. Porque eu estava precisando descansar. O pastor disse que não sabe do que era que eu estava cansada. Né, pastor? Mas eu estava precisando descansar. E assim, e ele ficou aperreado porque ia acontecer o pastor vinha, né? E quem é que vai dirigir? Quem é que vai dirigir? Eu digo, olha, Senhor, só permita se for a tua vontade. Não deixa que eu vá para lá sem ser a tua vontade. E eu estava bem calma, bem tranquilo. De tanto ele pergunta à médica quando se tem previsão de alta, eu digo, eu vou perguntar. Eu perguntei à médica. Quando foi de manhã, quando foi à noite, mandaram um mata-leão para mim. Disse que eu estava ansiosa. Eu digo, eu? Ansiosa? Não, gente. É o meu marido que está ansioso demais. Tem que dar para ele. Mas, irmãos, eu fiquei lá. Foi um período, foram 19 dias. Que fiz todos os exames. Todos. Cabeça, coluna. Tudo que tinha de exame para fazer. De sangue e imagem, eu fiz. Eu não tenho nada a não ser a coluna e o joelho, que já era desmantelado, né? Mas assim, pulmão é bom, fígado é bom, rim é bom, coração é bom, intestino é bom, tudo funciona bem. E o que aconteceu para eu ficar daquela maneira, morrendo? Um erro médico. A minha médica, uma médica que eu ia para ela, ginecologista, que todo ano eu ia, ela mandou fazer os exames da tireoide e quando ela olhou, disse que a minha tireoide estava baixa. E eu confiei. Eu sempre fazia com ela e ela me deu um remédio para a tireoide, que se chama T3 e T4. É o hormônio da tireoide. E eu tomei. E a médica lá no HGE, ela disse, os seus exames, a sua tireoide está perfeita. Você não tem nada na sua tireoide. O que aconteceu foi, devido à medicação que você tomou sem necessidade, a sua tireoide, o máximo da tireoide é 1.4, 1.40. A minha foi para 8. Aí ela disse, aí desregulou todos os seus hormônios, todos os minerais, vitaminas, está tudo desregulado. Mas o seu organismo vai expelir e vai voltar ao normal sem tomar remédio. Irmãos, eu não tomei remédio. Eu estava no hospital sem tomar remédio. Eu não tomei nada. Eu quero dizer que eu não tomei nada. Eu tomei uma dipirona, porque eu tive uma febre, que eu não sei porquê, eu tive essa febre. Por isso, Deus é tão maravilhoso. Eu ia receber alta na segunda-feira. Eu ia receber dia 2, eu ia receber alta. Só que, no dia 1º, eu tive febre. De madrugada, eu tive febre. Aí, suspenderam a alta, mas não era porque Deus não queria que eu saísse. Por que Ele não queria, se Ele precisava de mim? Porque já tinha pessoas para fazer o serviço que eu ia fazer. E também para mostrar para vocês que vocês podem fazer sim. Não é, pastor? Então, assim, na nossa ausência, vocês podem fazer sim. Vocês podem dar conta do recado, como vocês deram. Então, assim, vocês fizeram tudo. Deus mandou logo 2 motoristas para o pastor. E foi bênção. Então, assim, eu sou grata a Deus. Sou grata a cada um que orou. Já agradeci e agradeço. Sou grata a Deus. Porque pelos 13 dias que eu passei lá, fui bem cuidada. Irmãos, parecia que eu estava numa clínica, num hospital particular, com toda a mordomia. Era 6 refeições por dia. Era café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e lanche da noite. Antes de dormir tinha lanche. Era tanta comida que eu dizia, eu não aguento comer essa comida toda. Assim, pelo menos lá na ala que eu estava, no bloco que eu estava, as enfermeiras eram tudo crente, os pacientes eram tudo crente, todo mundo crente. Eu digo, para evangelizar não foi, porque era todo mundo crente. Para onde a gente se virava era crente. Para evangelizar não foi. E, assim, fui bem tratada. Deus é lindo demais. E eu tirei esse período para orar, para meditar na palavra do Senhor, para ter comunhão mais ainda do que eu tenho com meu Pai. E foi lindo, irmão. Foi coisa tremenda, sabe, que eu senti naquele hospital. E eu não posso, de maneira nenhuma, deixar de agradecer a Deus, porque Ele não permitiu que eu ficasse com nenhuma sequela, porque a tireoide poderia ter dado problema por causa desse pico que ela teve. Eu não tive, não atingiu os meus rins, não atingiu nada.
não atingiu nada. E eu voltei ao normal. Já estou totalmente normal. Só com as dores de sempre, né, irmão Nezinho? Que só Jesus na causa, né? Mas Ele tem nos dado força para continuar de pé. E eu sou grata a Deus pelo meu marido, né? A gente completou dia 15 de fevereiro 6 anos de casados. Estamos criancinha ainda, 6 anos de casado. É um presente que Deus me deu. Sou abençoada, né? Deus me ama tanto, que um pacote só Ele deu o pastor, deu o pregador, deu o músico, deu o cantor, deu o poeta e o escritor. Olha, pacote completo, né? Abre uma igreja, já tem tudo, já vem tudo. Deus é maravilhoso. Irmãos, a gente não pode deixar de agradecer a esse Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler aqui o texto que eu li, que é muito lindo esse Salmo, Salmo 103, que diz assim: bendize quer dizer louva, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, louve o seu santo nome. Na minha tem bendize, viu? Mas bendize quer dizer louvar. Bendizer, louvar. Bendize, louva. Agradece. Essa palavra bendize, quando vocês virem na Bíblia de vocês, bendize quer dizer louve. Agradeça. Agradeça, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, agradeça o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Irmãos, são muitos mesmo. Eu teria que escrever para não me esquecer de todos os benefícios que o Senhor tem durante esses 30 anos que eu estou na presença dEle. Mas se eu fosse enumerar os benefícios e escrever, a gente ia passar aqui uns 3 dias, eu só falando. Então, mas Ele diz aqui, não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades. Foi o que Ele fez comigo. Ele perdoou as minhas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Esse salmo, ele é lindo. É um louvor escrito, né, em forma de poesia hebraica. Ele foi feito por Davi. Davi era tremendo no louvor, né? Porque salmos são orações e louvor. E essa é uma poesia hebraica. Seu tom é de adoração fervorosa. Não há nenhuma petição. Se vocês lerem o salmo todinho, são 22 versos, vocês não vê ele pedindo nada, só agradecendo. Olha o quanto é importante a gratidão. Não há de maneira nenhuma, só gratidão. Ou seja, ele conduz a si mesmo e o povo e toda a criação a reconhecer a misericórdia do Senhor. Ou seja, ele se obriga: ó minha alma, louva ao Senhor, agradece ao Senhor. Ó minha alma, não esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque nós temos o costume de esquecer daquilo que nós recebemos de bênção. E só lembramos de pedir, nunca lembramos de agradecer. Ele descreve quem é Deus e como Ele trata os que o temem nesse poema. Ele o trata, olha só como Ele o trata. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, olha como Deus nos trata como um pai. Então, assim, irmãos, como é que a gente não vai servir a esse Deus? Eu sou apaixonada por Jesus. Quando eu começo a falar das bênçãos, das maravilhas, que Jesus é o Deus único, Deus poderoso e maravilhoso, nós só podemos agradecer. O foco central é a misericórdia divina, que sustenta o povo em sua fraqueza. Quem aqui, irmãos, tem alguém aqui que já não sentiu vontade de parar? Tem alguém que já não sentiu vontade de, não, Senhor, eu vou ficar aqui, porque eu já fiz isso, viu? Eu já cheguei numa igreja, eu já estava cansada de fazer a obra, cansei de fazer a obra, né? Eu digo: olha, Senhor, eu vou só vir para o culto, terminou o culto, eu vou para casa. Eu mal falar com o povo, sentava lá e ia para casa, porque eu já estava cansada. E se não fosse o Senhor para revigorar
a nossa alma cansada, a gente não aguentaria, irmãos. Quantas vezes nós dobramos os joelhos e não temos o que orar? Mas quando chegar esse momento, continue. Mesmo se você não tenha o que orar, fique ali com o Senhor, leia, louve, mas não desista, porque se a gente desistir, é pior. Então, o foco desse salmo é a misericórdia do Senhor. Davi inicia com uma autoclamação. Ele se obriga a louvar, a sua alma louvar o Senhor. Ele não espera que os outros estimulem o louvor. Ele convoca a si mesmo a despertar. O louvor começa na alma, mas se estende ao corpo, irmãos. Eu não sei se alguém já leu aquele versículo que diz assim, que nós devemos adorar ao Senhor, servir ao Senhor com todo o nosso corpo. Então, com todo o nosso corpo, com todo o nosso ser. Então, nós devemos adorar o Senhor com todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Então, assim, que nós, às vezes, tem costumes, né? Tem cultura. Por exemplo, tem igreja, eu passei um tempo na Assembleia de Deus. E lá, a gente não batia palmas. Eu passei um tempo na Batista. Lá você não dá glória a Deus, aleluia. Se você chega lá e der glória a Deus, todo mundo se vira para ver quem é. Então, assim, são costumes, são tradições. Mas a palavra de Deus diz assim: adore ao Senhor, louve ao Senhor com todo o seu ser. Então, se eu sinto desejo, se eu estou sentindo vontade de bater palma num culto, ninguém pode impedir. Se eu estou sentindo vontade de chorar, de glorificar, de levantar as mãos, de pular, irmãos, dê lugar ao Espírito. Claro, tem a meninice, né? Tem a meninice, né? Mas, se você é menino, mais um dia você vai crescer. Mas a gente não pode prender. A gente não pode deixar que o Espírito Santo não opere através de nós. A maioria, nós temos o costume, muitas vezes, não são todos, né? Claro que é exceção. Mas a maioria dos seres humanos, eu acho que já é da natureza. Ele ora a Deus, pede, recebe. Mas no instante esquece daquilo que recebeu. E às vezes nem agradece individualmente aquilo que ele recebeu. A memória é uma disciplina espiritual. E é muito mais fácil a gente fazer o quê? Qual é o mais fácil? A gente reclamar ou a gente agradecer? A gente reclama mais, irmã Fátima, do que a gente agradece. Eu mesmo estou me esforçando para me disciplinar a agradecer e não reclamar, até por aquilo que é ruim na minha vida. Porque nada acontece na nossa vida que não tenha um propósito de Deus. Por causa de alguma coisa aconteceu. É muito mais fácil para a gente reclamar do que agradecer. E nós reclamamos bastante, irmãos. E nos lembramos pouco de agradecer as bênçãos que o Senhor nos dá. E quando nós vamos orar, muitas vezes dizemos: Senhor, eu te agradeço por tudo. Não é assim? Senhor, eu te agradeço por tudo. Aí a gente não diz assim: eu não tenho tempo, irmã. Se eu for enumerar, eu não tenho tempo. Aí a gente não agradece. Eu estou criando esse hábito, entendeu, irmãos? É uma coisa minha mesmo, que eu quero tornar isso um hábito. De agradecer todos os dias. Pelo ar que eu respiro, pelo alimento, pela comida, pela água, pela casa, pela cama, pela roupa, pelo carro, pela obra que o Senhor colocou em nossas mãos, pelos meus filhos, pelo meu marido, pelos meus netos. Eu agradeço, eu estou criando esse hábito de agradecer, especificando cada coisa. Agradecer porque o meu pulmão funciona, o meu coração funciona, o rim. Nós não temos, achamos que é perca de tempo ficar ali 30 minutos só agradecendo. Mas, quando alguém pede uma coisa emprestada a gente, que nem devolve, a gente vai lá pegar, né? Muitas vezes pede um emprestado e esquece, né? Aí a gente, quando precisa, a pessoa não dá nem obrigado, a gente fica chateado, não fica? Né? Passou tanto tempo nem agradecer. Nem para agradecer. Agora, imagine Deus, irmãos.
Será que o nosso Pai não fica triste quando Ele nos dá tanto e não tem um agradecimento sequer? Davi mostra a profundidade do perdão divino. Olha só, eu vou ler aqui para vocês. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ele mostra a profundidade do perdão divino. Deus não é rancoroso. Já pensou se Deus agisse como nós? Eu perdoo, mas se eu ver aquela pessoa ali, eu passo por bem longe. Irmãos, a gente já explicou aqui que para você perdoar uma pessoa, o beneficiado sou eu. Quando eu tenho mágoa, quando eu tenho rancor, quando eu libero perdão, sou eu que vou ficar curada. Mas quando eu libero perdão, isso não quer dizer que eu vou ter que conviver com aquela pessoa, colocar aquela pessoa dentro de casa, conviver sem amiguinho, não. O importante é você não sentir mágoa, é você não sentir rancor, é você não sentir raiva daquela pessoa. Você pode passar por ela, bom dia, boa tarde, como você está. Ela lá e eu cá. Tem pessoas que não dá para conviver mesmo, não. E Jesus nunca mandou ninguém conviver com ninguém. Ele dizia apenas que perdoe o seu inimigo. Ele não disse para que a gente conviva com o inimigo. Ele mandou nós perdoarmos. Quando nós perdoamos, liberamos perdão, os curados somos nós. Não somos obrigados a conviver. Olha só, Deus, Ele não joga na nossa cara, Ele esquece completamente, Ele apaga as nossas transgressões, os nossos pecados. Como o Oriente está longe do Ocidente, é como Deus vê os nossos pecados. Ou seja, não tem como eu ver. Aqui é à noite, o Oriente é dia. Não tem como eu ver o outro lado. Dessa forma que Deus nos trata. Olha só que Deus tremendo. A compaixão de Deus é comparada a de um pai. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos o quê? Pó, né? Fraco. E que nós precisamos da força que vem dele. A urgência, irmãos. A urgência. Olha só como é que ele começa o salmo. Bendize a minha alma ao Senhor. Aí de novo ele faz, bendize a minha alma ao Senhor. É como se ele repete. É a urgência de louvar a Deus, que ele está dizendo assim. Minha alma louva a Deus, minha alma louva a Deus, agradece a Deus. Nós temos que ter urgência de louvar, de agradecer ao nosso Deus. Mas geralmente é a última coisa que nós pensamos, né? Se eu tiver um tempinho, eu estou tão cansado hoje, eu trabalhei tanto, eu mereço ficar em casa, descansado, dormir mais cedo. Será que nós merecemos mesmo? A palavra de Deus diz que nós não merecemos nada. Paulo diz que ele é um trapo de imundícia. O que é um trapo de imundícia? Merece nada. E olha o que é que Deus faz conosco. Ele nos sustenta na nossa fraqueza. Agora, irmãos, olha só, eu vou ler aqui o que é que Deus faz. Como Deus é misericordioso. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. A misericórdia do Senhor é eterna. Mas tem um detalhe que eu não sei se vocês perceberam. Ela é eterna para aqueles que o temem. Irmãos, a gente já falou e eu sou muito repetitiva. Eu costumo dizer que as pessoas acham que todo mundo é filho de Deus. Eu já falei aqui algumas vezes, aqui em Rosa, todo mundo não é filho de Deus. Só é filho de Deus aqueles que o aceitam como pai. Mas Deus, todos nós somos criaturas de Deus. Criatura é uma coisa. Deus não vai deixar que o seu filho vá para o fogo do inferno. O seu filho, aquele que o teme. Então assim, aquele que guarda os seus mandamentos, aquele que se esforça para fazer a vontade do Pai. A palavra de Deus é bem clara. Deus só tem como filho aquele que o teme. Para esse que o teme, ele é misericordioso de geração em geração. E a justiça dele vai sobre os filhos dos filhos. Olha só que Deus misericordioso. Sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Então, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo.
Irmãos, não se engane. Leia a Bíblia. Está tudo na Bíblia. Ah, mas Deus sabe, conhece nosso coração. Ele só quer o coração. Deus não só quer o coração. Está na palavra de Deus. Ele quer todo o nosso ser. Corpo, alma e espírito. Não é só o coração. Leia a Bíblia. Não se deixe enganar. Não, você pode ser desse jeito ou daquele jeito. Você pode estar no pecado que Deus aceita. Não, irmãos. Deus não aceita. Está bem claro aqui, ó. A misericórdia do Senhor é desde a eternidade à eternidade. Sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Não sou eu que estou falando, não. Quer conhecer Deus? Quer conhecer aquele que você diz que é seu pai? Leia a palavra dele. Nós só vamos conhecer Deus se a gente ler a Bíblia. Você não sabe ler, não? Coloque para ouvir. Hoje não tem mais desculpa. Escute. Quanto tempo você tira para ler a palavra de Deus por dia? O que é mais importante do que eu conhecer o meu pai? Do que eu conhecer a pessoa que eu quero morar na casa dele? Para mim não existe mais nada importante do que conhecer o meu pai. Aí eu digo, não, eu amo Deus. Eu quero, Deus me abençoa e eu quero ser fiel a Deus. Como é que você vai ser fiel se você não tira nem 30 minutos do seu dia? O dia tem 24 horas. Você não tira 30 minutos para ler a palavra do Senhor, para ouvir, prestando atenção. Como é que você vai conhecer a Deus? Como é que você vai saber o Deus que você serve, se você não lê sobre Ele? Eu tenho que ler, irmãos, eu tenho que ouvir. Fulano, tem um irmão, que eu não vou citar aqui, que ele disse que o Gadareno era o Jairo. Ele ouviu alguém dizer e repetiu. Ele ouviu alguém dizer, né, que o Gadareno era o Jairo. Eu digo, irmão, só é ir pela lógica. Gadareno vivia em Gardara. Jairo vivia em Jerusalém. Jairo tinha uma filha de 12 anos. Como é que podia ser a mesma pessoa? Então assim, aí eu escuto, falo. Nós aprendemos que a igreja de Bereia fazia o quê? Ouvia Paulo pregar, mas chegava em casa, eles iam ver se realmente era aquilo. Então assim, eu estou falando aqui o que a palavra diz. Chega em casa, eu vou ler o Salmo 103 para ver realmente se diz aquilo que a irmã estava dizendo. Que Deus só tem compromisso com quem o teme, com quem guarda a sua aliança, com quem faz a sua vontade. Está aqui escrito. Eu só vou ter compromisso com aquele que tem compromisso comigo. Ninguém é verdadeiro adorador se a fonte não for Deus, a graça de Deus. A nossa fonte é o amor de Deus derramado em nossos corações. O homem não tem condições de ser um verdadeiro adorador se não for o Espírito Santo o movendo para essa adoração, em espírito e em verdade. Então, irmãos, leia a palavra do Senhor. Não deixe de ler essa palavra. É interessante que o Salmo 103, ele nos confronta com a grandeza da misericórdia do Senhor. E ele começa, irmãos, e termina conclamando a louvarmos e adorarmos, agradecermos ao Senhor. Ele termina com a mesma frase que ele iniciou. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Pode olhar lá no 22, que tem: bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. A minha própria alma, ela tem que engrandecer a esse Deus que é único. Ele não me trata como mereço. Vocês já perceberam? Vocês já pararam para assim, para pensar que como é que Deus vai me tratar? Ele está me tratando como eu mereço? O que é que eu mereço? Eu mereço o castigo eterno. Mas Deus não nos dá o que nós merecemos. Isso é graça, irmãos. Por mais que eu tente, a minha natureza é pecaminosa. E o Senhor não me trata, Ele me trata com amor, com misericórdia. Ele não me trata como eu mereço. Ainda tem alguém que diz assim: eu mereço. O que é que nós merecemos? Nós não merecemos nada. E Deus, Ele dá o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Pelo contrário, Ele me envolve com bondade e renova, me dá vigor. Quando penso que tudo acabou, Ele chega com refrigério, com a força que nós precisamos. O Salmo é um convite a lembrar, a louvar e confiar no Senhor. Doeu,
ao nós, do eu ao nós, todos nós, é um convite para louvarmos ao nosso Deus, agradecer ao nosso Deus, do presente ao eterno, da nosso presente aqui, ao nosso Deus eterno. Como cristão, aprendemos que nós, que mesmo sendo pó, nós fomos coroados com compaixão. Olha só. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que executai a sua vontade. Irmãos, não tem como nós não tirarmos um momento para agradecer esse Deus. Quando eu leio esse salmo, em casa vocês leiam e meditem, eu aprendo a lição espiritual que eu tenho dele. O louvor começa no coração e se estende ao universo. A alma deve ser a primeira a reconhecer quem é Deus. A minha alma deve ser a primeira a reconhecer quem é Deus. A memória espiritual é essencial para a gratidão. Esquecer os benefícios de Deus é o primeiro passo para a ingratidão. O perdão de Deus é completo e constante. Ele não perdoou ontem e hoje ele já mudou de... Não, ele é constante. Acabou, ele me perdoou, esqueceu. Joga no mar do esquecimento. Tem um mar chamado mar do esquecimento. Deus joga lá e acabou. Ele não lembra mais de meus pecados. Ele afasta nossos pecados e não guarda ressentimentos. Deus reina e sustenta todas as coisas. Nada está fora do seu controle. Toda a criação é convocada a louvar. O universo ecoa. O louvor que começa em uma alma redimida. O nosso louvor tem que ecoar. Se a gente parasse para meditar o quanto Deus nos deu importância, o quanto nós somos importantes para Deus, não porque nós temos alguma importância, mas porque em Cristo nós nos tornamos preciosos. A gente não media esforços para fazer a obra do Senhor, para buscar almas, para pregar a palavra do Senhor, para que outras pessoas conheçam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A gente, quando fosse pecar, pensava 1000 vezes antes de cometer aquele pecado. Uma simples mentirinha. Aquela mentirinha que você acha que não tem bobagem. Será? Se aquela mentirinha, você esquecer de pedir perdão por aquela mentirinha e ela te levar para o inferno. E aí? Então, medite o quanto você tem um pai. E se realmente ele é seu pai. Se você realmente está seguindo o que o Salmo disse. Se você o teme, se ele é a sua prioridade, se você vive para ele, se você busca viver a palavra dele, porque dizer que Deus é meu pai é muito fácil. Agora, dizer e ser, aí é outra coisa. Será que ele está me vendo como filho? Será que ele está fazendo como ele fez com Jó? Olha, viste meu servo Jó? Homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Será que nós estamos assim? Como é que Deus está me vendo? Eu não tenho que me preocupar como é que o outro está me vendo, como é que o irmão está me vendo, a cara feia do irmão na igreja, porque o irmão ficou ruim. Não, irmãos, como é que Deus está me vendo? Será que ele está me vendo como filho? Será que eu estou agradando a esse pai? Será que naquele dia ele vai dizer, vinde bem-vindo, bendito? Ou será que ele vai dizer, afasta-te, eu não te conheço? Porque Deus tem que nos conhecer, nos dar testemunho. Jesus disse, naquele dia, eu vou dizer que não vos conheço. Então nós temos que buscar conhecer o Deus que nós dizemos que é nosso Pai. Se Ele realmente é meu Pai, eu tenho que conhecê-lo. E eu tenho que dar prioridade para Ele. Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém não. Talvez aqui eu seja a pior. Mas, irmãos, eu tenho me esforçado. Me esforçado mesmo. Esses dias, por exemplo, eu estou orando e estou dizendo ao Senhor, Senhor, como está difícil. Eu não estou conseguindo orar. Eu oro 10 minutos, 15 minutos, então foi embora. Secou. Mas eu fico lá. Eu digo, mas eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui o tempo que eu acertei com o Senhor. O propósito é de ficar aqui tanto tempo, eu vou ficar. Mas não tem sido fácil. Mas se eu dobrar o joelho ali e não conseguir orar, eu levantar, vou fazer as coisas, vou ganhar tempo. Não, irmãos. Eu vou ganhar tempo se eu ficar na presença do meu Pai, me alimentando para depois ir fazer as outras coisas.
Que nós venhamos buscar fazer a vontade do Senhor. Não é fácil, mas é possível. É fácil você viver sem preocupação? Não é. É possível? Sim. Você pode não crer, mas eu não vivo preocupada, nem vivo ansiosa com o que vai acontecer amanhã. E simplesmente porque eu li aqui uma passagem que diz para não me preocupar. Se Jesus disse que eu não me preocupasse, é porque é possível. Então, ele diz o quê? Joga sobre mim as vossas preocupações, que eu cuido de vós. Então, por que eu vou me preocupar? Amém, irmãos? Tomei o tempo todo, né? Agora vamos orar com o pastor e vamos todo mundo para casa. Irmãos, eu quero agradecer, né? Mais uma vez, eu quero agradecer a vocês. Quero agradecer ao meu marido, né? Pelo marido que ele é. Né, meu amor? E agradecer a vocês que estão aqui. Pedir perdão, né? Se eu falei alguma coisa que alguém ficou magoado, que alguém não gostou. Hoje, eu tenho certeza de uma coisa. Se alguém não gostou, foi da palavra de Deus. Que eu só falei da palavra de Deus. Então, vai reclamar com ele, né? Tem aquele louvor, né, que diz, vai reclamar com ele. Se não gostou, vai reclamar com ele. Mas a gente aguenta, não aguenta mais uns 30 minutos. Amém? Com o pastor. Meus irmãos, Jesus é bom. Testemunho para a gente aumentar a fé. Agora, um pai disse, eu não queria nem pagar. Vamos louvar a Jeová, com poder e calma. Vamos louvar a Jeová, com poder e calma. Aqui na terra, lá nos céus se ouve. Aqui na terra se canta, com muita alegria, irmão, com muita alegria, irmão. Assim se louva a Deus, assim se louva a Deus, assim se louva a Deus, vamos louvar a Jeová. Com poderes e palmas, vamos louvar a Jeová. Com poderes e palmas, aqui na terra se canta, lá no céu se ouve. Aqui na terra se canta, lá no céu se ouve. Com muita alegria, irmão, com muita alegria, irmão, com muita alegria, irmão. Assim se louva a Deus. Só um coral. Assim se louva a Deus. 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 Última vez. Aqui na terra Amém. Vamos orar? Fechou? Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por este culto abençoado, onde os irmãos ouviram testemunho, louvaram o Senhor e te agradecemos, Senhor, porque
este culto de ações de graças é para engrandecer o teu nome. Senhor, ensina a gente a ser grato, a te buscar, Senhor, e quando o Senhor dá a bênção, a gente agradecer, porque assim o Senhor nos abençoa mais. Senhor, em nome de Jesus, leva os teus filhos para vossas casas, e que no culto de amanhã em Rosa Luxemburgo, que de domingo em 7 casas em Rosa Luxemburgo, a família vivendo o chamado chega reunida para te adorar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, e você nem o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo continuem com você, com a sua casa, com a sua família, no seu endereço. Tenha uma noite de paz e tranquila debaixo da graça e da paz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, e pela última vez com todo o gás do pulmão, você diz: Deus abençoe. Irmãos, fiquem sentados que nós vamos servir. Eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito, você vive mal comendo. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar o poder deste vento. Se a fúria do inimigo contra mim se levantar, Ele ordenará os poderosos para te guardar. Parado pra vencer e reinar por Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos com a vida de Deus. Vai sair a guarda-mancha, com esse Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. O Egito juntado convidou o tal de Faraó, exaltou a Israel, fez saber daquele povo não estava só. Mas da morte e vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus como esse Deus. Elohim, Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é desertadeiro, ele te amou primeiro e levanta desse chão. Elohim, Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída, fazer de um campeão. Todo dia a mesma coisa, você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você Deus de vento. Se a fúria do inimigo contra ti
levantar. Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Porque tem separado para vencer e reinar com ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando o mundo, porque ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito, o cego dominou, voltando o faraó. Mas a morte vira a vida, pra tudo tem uma saída. Chama Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é tão verdadeiro. É por primeiro que levante desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Quando a morte vira a vida, pra tudo tem uma saída. Pode vir o campeão. Pode comer bastante, que tem. Olha, tem sopa. Eu fiz sopa para 7 casas inteiras. Só veio. A gente só começa a contar depois da terceira vez que repetir. Marlene, pode comer, Marlene. Repetir, Marlene. Arroz. Quem não comeu? Ah, depois tem o bolo, viu? Depois tem bolo para todo mundo. Quer não? O irmão já comeu 3, olha. Arroz. A pior coisa de ser músico é uma hora dessa. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. O meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já me foi do terremoto, muito forte que passou. Já vivi tantos perigos, a sua voz me acalmou. Uma ordem de estrelas, e eu vá os seus limites. Eu me sinto tão seguro, o teu colo altíssimo. Não há terror, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade
ouvir a tua voz, a doce do que o mel, me tira dessa cova e me leva até o céu. No pote que passou, já vivi tantos perigos, a tua voz me acalmou. Na hora que as estrelas e ao mar no seu limite, eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Roda a mão dele.
O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de mim. Ô, glória a Deus. Agora o senhor tem que comer alguma comida. Você não come nada? Só nós comemos e aí. Eu estou sendo convidado. Ô, pastor, eu estava meio fazioso, vim meio com sono, eu não quis comer não. Pelo amor de Deus, deixa eu bater uma foto desse negócio aí. Não, pelo amor de Deus. É nada, eu só comi um aí, que disse que eu comi, né? Aqui foi os outros pessoal, aí eu fui juntando pra dizer comigo. Ô irmãos, se vocês quiserem mais, pode falar, viu? Eu quero, só comi isso. Comeu não? Eita, não tem nenhum. A rocha. Só sim. Ô irmão, fale sério, minha esposa não tá ouvindo não. Fale sério, minha esposa não tá ouvindo. Vocês estão gostando desse negócio? Rapaz, a sua não estava muito boa, mas a minha eu vou levando pra casa pra comer. É, mocinho. Eu vou sentar aqui porque ninguém me viu lá. Aí eu vou ficar nesse Alguém mais quer sopa? Alguém mais quer O sol se põe, mas a luz não se apaga. E a conexão atravessa a distância. Aguardamos o momento em que a alma indaga. Procurando a paz na mais pura substância. Do brilho da terra, do macaco, que se renova, quer deixar, prepara o seu plano e abre o seu peito. O reino de Deus se faz do seu jeito. Vive me chamando com fé, ouça-me louvor pra quem se mantém de pé. Abençoe sendo mais gente, se der uma palavra de vida, feita só pra você. Somos vocacionados a anunciar a verdade, cumprindo a missão com toda a fidelidade. A hora é chegada. Conexão no ar, sentir a presença, o relógio marca a hora da consagração. Agora só segue, sinta a vibração no coração. O vento sopra frio contra o vidro da janela. A luz do fim da tarde desenha uma tela. No canto da sala alguém nos pés. Somos vocacionados a anunciar a verdade, cumprindo a missão com toda a fidelidade. A hora é chegada e o tempo não vai esperar.
luz que ilumina toda a nossa jornada, vivendo o chamado no sertão alagoano. Cristo é o Senhor de todo ser humano. Domingo estaremos juntos. Daqui a pouco tem mais. Não, peraí, Maurício terminou ainda não, peraí. Vai ter outra rodada. Ô, menina, cadê a chave do banheiro? Olha ela aqui. A nossa voz proclama e a nossa alma o teu jeito. Vem adorar comigo, vamos juntos celebrar Jesus o nosso. Uma onda de paz que o Senhor enviou, palavras de vida que vem nos sustentar. Em cada comentário o teu amor a ecoar. O ego balança com a força da fé, firmado já roda, mantendo se pé. Viajando, esse ritmo é bom de ouvir música. Eu fiz um bocado de musical da igreja. Comprei o seu pendrive e esqueci lá no carro, ó. Amanhã, domingo eu Meu trago. pendrive? Você não prestou um pendrive lá? Ah, sim. Eu comprei hoje. Era pra trazer, acabei esquecendo. Domingo eu trago. Hã? Domingo eu trago.